Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo mais um pra vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Delta, todos os créditos ao canal dele, o link tá na descrição e no comentário. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos. Obrigado a tudo e vamos. Alexandre de Moraes vai cair atirando. Quem diria, hein? Moraes fazendo arminha. E olha, ele já escolheu seus alvos. Eu vou te contar aqui quem são eles. Mas deixa eu começar te dando um bom dia, bom dia, bom dia para você que, como eu, acordou nessa segunda-feira sabendo que Moraes não vai sair de cena em silêncio. O colunista Lauro Jardim ele publicou ontem no Globo uma nota curta de apenas 2 parágrafos que diz muito mais do que parece. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. A sensação de Lula após conversa com Moraes sobre o caso Master. Lula saiu da conversa recente que teve com Alexandre de Moraes sobre o caso Master, em que deu conselhos para Alexandre de Moraes, dizendo aí: você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. E Lula saiu dando conselhos com a sensação de que o ministro vai para o ataque contra aqueles que considera adversários. A propósito, Lula teve reuniões semelhantes com vários ministros do Supremo para tratar do estrago que o caso Master, entre outros, teve sobre a imagem da corte. Vamos decodificar o que está acontecendo aqui. Lula foi pessoalmente aconselhar o Moraes, tentou acalmar o ministro e saiu da conversa com a sensação de que Moraes está irritado. Moraes não vai recuar, ele vai atacar. Nem o presidente da República conseguiu segurar Moraes. E o mais grave, um ministro do STF tem adversários. Como assim? Um juiz que deveria decidir com imparcialidade, como um sacerdócio, de acordo com a lei. Ah, mas Moraes é o juiz do mundo invertido. Em vez de se defender juridicamente do escândalo que o cerca, em vez de prestar contas para a sociedade, ele está se preparando para usar o poder da caneta contra quem ele considera inimigo. E agora vem a análise que importa. Quem que são os alvos, hein? Ó, vamos pensar aqui junto qual que é o mapa. Vou te apresentar aqui. Primeiro cenário. Os presidentes das casas legislativas, Davi Alcolumbre no Senado, que pode abrir o processo de impeachment, e Hugo Mota na Câmara, que pode pautar projetos que reduzam poderes do Supremo ou que pode dar início à CPI do abuso de autoridade da Câmara, que atingiu as assinaturas necessárias. Isso não quer dizer, gente, evidentemente que o Moraes vai atacá-los, ele não seria louco, porque são seus aliados e ele precisa que continuem sendo. Mas o que o Moraes vai fazer é se armar até os dentes para manter controle sobre eles. Como se diz, pulso firme e rédea curta. E isso, gente, é fácil, porque os dois presidentes das casas legislativas, eles estão enrolados em investigações do Supremo até o pescoço. E o Moraes vai usar esse arsenal se ele precisar. Se cair, cai atirando. Segundo cenário, e agora o mais perigoso, serão alvos outros ministros do próprio Supremo, especialmente André Mendonça. Mendonça é o relator do caso Master e ele tem um poder real sobre o destino do Moraes. E aqui entra um detalhe recente. O Moraes ele tem nas mãos todos os dados fiscais dos ministros e dos familiares, dados que ele requisitou ilegalmente naquele inquérito que ele abriu contra os servidores da Receita Federal e contra quem pudesse ter violado o sigilo dos ministros do Supremo. Traduzindo em bom português aqui, Moraes tem nas suas mãos um dossiê sobre os próprios colegas do tribunal. Nós sabemos que tem filhos, esposas, parentes de ministros que advogam. E isso não necessariamente é ilegal. É ilegal quando recebe um valor de 129 milhões sem contraprestação econômica. Mas o fato de existirem contratos com filhos, esposas, isso pode constranger, levar à vergonha outros ministros, porque esses dados eles podem ser usados para acusar, ainda que sejam atuações legais, diferentes em alguns outros casos, né? E aí o Moraes pode usar isso como uma arma, ou então como um escudo. E antes de eu te falar o terceiro cenário, que para mim é o mais crítico e o mais importante, eu quero te dar uma dica que vale ouro. Quase tão valiosa quanto o contrato dos 129 milhões da dona Vivi com o Master. Olha, se você tem um negócio e ainda não registrou a sua marca, você está correndo um risco que vocês vão ser alvos de Moraes os pré-candidatos ao Senado que defendem o impeachment dos ministros do Supremo.
Moraes tem uma forte influência no TSE mesmo sem estar lá. Pelo menos um dos ministros do Tribunal Eleitoral, Floriano de Azevedo, ele foi indicado pro Lula ao TSE por um lobby direto do Moraes e é amigo pessoal dele. Gente, primeiro que ministro supremo não tinha que indicar ninguém para nenhum tribunal. Não tinha que ter influência sobre um presidente. Mas a gente sabe como que acontece lá em Brasília, né? Não preciso contar para vocês. Ou seja, Moraes tem uma forte influência porque ele colocou Floriano lá e ele pode tentar usar a justiça eleitoral para barrar candidaturas de adversários antes da eleição de outubro. O retrato que se desenha é de um ministro que não está preparando uma defesa jurídica. Ele está montando uma operação de ataque como um chefe político, como um operador de poder encurralado. E é exatamente isso que ele sempre foi. A diferença é que agora, com o caso Masser fechando o cerco por todos os lados contra ele, ele perdeu o luxo de fingir imparcialidade. Moraes vai cair, mas vai cair atirando para todos os lados. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Quando o Moraes indica que ele vai cair atirando, me conta aí, quem que você acha que vai ser o primeiro alvo do Moraes, hein? Conta para mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais noticiado na imprensa que o ministro Fux voltou atrás nos votos dele mesmo em relação a 10 condenados pelos atos do 8 de janeiro. Ou seja, ele absolveu esses 10 condenados e reverteu as decisões que ele próprio tinha dado antes, condenando essas pessoas. Eu vou te explicar agora o porquê que o Fux mudou de opinião e como isso mostra para a gente como funciona a cabeça de um ministro do STF, como funciona o ambiente do STF. Eu vou te explicar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, em primeiro lugar, é bom que a gente diga que esses condenados, eles não foram condenados apenas pelo Fux. Ao contrário, o Fux foi o voto vencido em relação a esses condenados. Vocês se lembram? O Fux estava na primeira turma e aí ele muda para a segunda turma. Mas enquanto estava na primeira, ele havia dado esses votos e agora volta atrás. E aí o primeiro ponto é o seguinte, não faz nenhuma diferença, infelizmente. Esses réus já tinham sido condenados pela maioria da primeira turma. Então o voto do Fux não altera nada. Em primeiro lugar, eles continuam condenados pelo voto dos outros ministros. Mas tem um ponto aqui que serve para a gente refletir sobre a cabeça do Fux. O Fux percebeu, enfim, que quem deu um golpe no país foi o Supremo. O Supremo tinha entendido que o bolsonarismo era uma corrente política da direita, a única corrente política da direita que tinha capacidade de vencer nas urnas esse consórcio estatal que tinha se formado no Brasil. Lula estava do lado do STF. Eles tinham formado esse casal Bonnie e Clyde, né? Mas tinha formado esse casal. E o Bolsonaro, o bolsonarismo, como os únicos capazes da direita a vencer sozinho nas urnas, iria ser também o único capaz de destruir esse casal, de criar uma cisão, um divórcio. E aí eles simplesmente resolveram, então, dar um golpe no bolsonarismo. E no Bolsonaro. O Bolsonaro é um preso político. Não teve golpe nenhum no país, inventaram esse golpe. E com isso, eles deram um golpe. E tomaram para si, os ministros, um poder fora da lei, que faz com que eles governem o país até agora. Sobretudo a dupla dinâmica ali, o Charada e o Pinguim, né? Para não dizer Batman e Robin. O Moraes e o Gilmar. Gilmar é a cabeça, Moraes é a caneta. Um pensa, o outro executa. E tem ali os seus apaniguados. Mas esses dois, sobretudo, é que governam o país. Esse foi o golpe. O Fux, enfim, entendeu o que nós todos estamos há muito tempo dizendo aqui. Tudo bem, Fux. Beleza, entendeu. Antes tarde do que nunca. Mas isso mostra como. E aí que é a grande questão. Como funciona o STF? Porque de duas uma. Ou o ministro Fux, que é um cara inteligente, só conseguiu perceber o que está acontecendo lá dentro agora porque saiu da bolha
Você percebe? Saiu da bolha do STF e conseguiu enxergar o óbvio. Ou já tinha enxergado antes o óbvio e teve medo, se sentiu ameaçado por essa dupla dinâmica e pelos seus apaniguados. Então, meus caros, é muito grave o que acontece lá dentro do STF, e aí vocês percebam o isolamento em que está o ministro Mendonça. O Fux ou demorou muito para perceber o óbvio, porque estava naquela bolha, ou percebeu o óbvio e teve medo de assumir uma posição enquanto naquela bolha, sobretudo da primeira turma, ele estava. Isso mostra como o STF funciona. Ou ele te cega, ou ele te amedronta. É muito sério um ministro entrar numa corte e se sentir... Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, os traz a verdade ao povo. Meu pessoal, Flávio Direita pode ganhar pela primeira vez em estado do Nordeste e vence em todas as regiões do Brasil, aponta a pesquisa. Mapa divulgado pelo Instituto Verita mostra o pré-candidato do PL liderando todas as 5 áreas do país, com Lula e restrito ao eixo Nordeste, ao Rio Grande do Sul. Instituto Verita divulgou neste domingo, dia 12, um mapa com uma distribuição de preferência por estado para a eleição presidencial de 2026. O Senado, Flávio Bolsonaro aparece liderando com 35,9% das intenções de voto no cenário nacional do primeiro turno, enquadrando Lula registrado 33,2%. O mapa mostra Flávio vencendo em 21 unidades de federação até o momento, incluindo o estado do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, além da parte do Nordeste. O Nordeste, Lula segura apenas 7 estados. Pela primeira vez, o levantamento amplo do domínio petista no Nordeste aparece rachado. Segundo o mapa da Verita, Lula vence em Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, mas perde em Bahia, Tocantins, Estados Unidos para Flávio. Em Pernambuco, o levantamento estadual da própria Verita apontou Lula com 53,8% contra 38,5% de Flávio no cenário estimulado, indicando que o avanço do pré-candidato do PL na região ainda enfrenta resistência nos redutos mais petista. Segundo turno, Flávio com 42,8% contra 38,4% de Lula. No segundo turno hipotético entre Flávio Bolsonaro e Lula, a vantagem do Senado é ampla. O parlamentar atingiu 42,8% dos votos válidos ante 38,4%. No atual presidente, diferença de 4,4 pontos percentuais. Entre essas margens, indica que mesmo entre eleitores não conheciam no primeiro turno, Flávio tende a agregar votos de outras candidaturas de direita e ao centro. Rejeição de Lula supera a de Flávio.